Ler ou não ler Monteiro Lobato para as crianças? Eis a questão. Cada lado defende fervorosamente seus pontos de vista. E eu entendo os argumentos de quem lê e defende, assim como os de quem não lê a obra de Monteiro Lobato. Eu sou a Fafá, atriz e contadora de histórias do canal Fafá Conta, e nesse vídeo eu vou fazer o papel de Ruth e Raquel, trazendo alguns pontos de ambos os lados. Acredito que é importante cada um refletir sobre argumentos favoráveis e contrários para escolher de forma consciente e responsável. Você sabia que Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882 e que comemoramos o Dia Nacional do Livro nessa data como homenagem a ele? Monteiro Lobato foi uma figura muito marcante no cenário cultural da primeira metade do século XX e é considerado o pai da literatura infantil no Brasil. Em uma época na qual a produção literária no Brasil era moralizante, o escritor inovou a literatura infantil com uma produção autoral e uma narrativa dinâmica que conversava diretamente com seu público. Essa obra apresentava um universo fantástico no qual as crianças eram protagonistas e transitavam livremente entre o real e o imaginário. Isso era algo que nunca tinha acontecido na literatura infantil brasileira. Veja só! Narizinho mergulhou no reino das águas claras para se casar com um peixe. A boneca de pano Emília tomou uma pílula desenvolvida por um caramujo e virou gente. Todos juntos usaram o pó de pirlim pim pim para passar uma temporada na lua. Nos 23 volumes da coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo, as crianças são protagonistas e demonstram total capacidade de resolverem seus conflitos sem a intervenção de um adulto. E quando adultos e crianças conversam, o diálogo é igualitário e sem infantilização. Infantilização que, infelizmente, ainda acontece até hoje na literatura infantil. Sim, Monteiro Lobato tem um grande valor histórico na formação dos leitores. Me conta, você ouvia ou lia as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo quando era pequeno? Chegou a assistir a versão que foi para a TV? Dentre os motivos para ler Monteiro Lobato estão sua importância histórica, a ludicidade da sua obra e o vínculo afetivo com ela. Agora chegou a hora de você ouvir o outro lado. Estamos em 2022 e é fundamental colocarmos uma lente crítica, não somente nas produções culturais e literárias, mas em tudo que nos cerca. A partir de 2010, a discussão sobre o racismo na obra de Lobato ganhou maiores dimensões. Desde então, podemos acompanhar debates dos mais variados. Mesmo com todos os pontos levantados no início, não podemos nos esquecer da forma como tia Anastácia é retratada em toda a obra, sendo chamada de negra de estimação, macaca de carvão ou negra beiçuda. A cozinheira do sítio, com frequência, era destratada pela boneca Emília, e na maioria das histórias tem as suas características físicas ironizadas nas ilustrações. Na página 195 do livro Reinações de Narizinho, versão da Companhia das Letrinhas, quando todos aguardavam na sala o início do grande circo de Escavalinho, Narizinho apresenta a tia Anastácia. Também apresento a princesa Anastácia. Não reparem ser preta, é preta só por fora e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então o encanto se quebrará e virará uma linda princesa loura. E assim, sem que nada fosse dito sobre tamanha atrocidade, a história continua. O que faz com que uma ação discriminatória como essa soe natural. Você já parou para pensar sobre como uma criança negra se sente ao ouvir isso? Ou como uma criança ainda em processo de formação ética pode encarar um comentário deste como normal? Assim como já citei em outros vídeos, cada criança recebe uma história de um jeito muito particular. Como elas estão em processo de formação, não é possível termos certeza da forma como ela vai receber e reagir ao que foi lido, mesmo em uma leitura com mediação. Podemos agora elencar alguns argumentos para não ler a obra de Lobato. O teor da obra pode gerar piadas racistas, situações de bullying e outras consequências violentas.
A leitura pode disparar gatilhos emocionais nos leitores. A obra de Monteiro Lobato foi considerada única para a época, mas hoje, uma infinidade de livros e histórias contemplam a ludicidade e o protagonismo infantil, respeitando a diversidade. Há quem defenda a adaptação da obra, com a retirada dos trechos racistas em questão. Mas, como disse agora mesmo, temos uma vasta produção literária que contempla a ludicidade e o protagonismo infantil e se compromete com a educação para as relações étnico-raciais. Por que então escolher Lobato e não essas outras obras? A arte em geral, e aqui estamos falando sobre a literatura, tem compromissos éticos. Então, se você decidir ler a obra de Monteiro Lobato, eu recomendo fortemente fazer uma introdução histórica e antirracista antes da leitura da obra. Inclusive, fica aqui a dica de um vídeo que eu fiz sobre literatura infantil antirracista, que eu vou deixar na descrição o link para vocês poderem assistir, tá bom? Permitir pausas durante a leitura para conversar sobre o que incomoda. E até mesmo largar a leitura, se perceber que não está sendo bacana. E fazer um levantamento de comportamentos existentes no sítio do Pica-Pau Amarelo e que são inaceitáveis. O racismo na obra de Lobato não pode passar despercebido, isso é fato. Mas, para algumas pessoas, isso não significa deixar de ler as suas obras. Cada um pode fazer a sua escolha consciente e com informação. Para finalizar, e aproveitando que citei duas personagens de Glória Pires, eu quero recorrer a ela mais uma vez para dizer que eu não sou capaz de opinar. Por isso, eu quero saber qual a sua opinião. Na Rede de Carinho, eu abri um tópico para saber das reflexões que rolaram por aí. Me conta, te espero lá. Um beijo e ótimas histórias!